A médica foi baleada durante uma tentativa de assalto aqui em Maringá. Pelo menos essa informação inicial. O companheiro dela chegava em casa quando criminosos apareceram e anunciaram crime. Pelo menos, ou aproximadamente 10 tiros foram dados no local dessa ocorrência. Ao vivo comigo, Aline Ribeiro, direto da delegacia, com o delegado que está investigando o caso, hein? Atenção Maringá, atenção região, porque a partir de agora a gente vai ter todas as informações desse caso, o que realmente aconteceu, quem são os bandidos, para onde eles foram e era uma tentativa de assalto, sim ou não? Aline Ribeiro, bom dia para você. Oi, Bruno. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o nosso Tribuna nesse começo de semana. Bruno, é um caso, então, específico, né? Primeiro entra como uma tentativa de assalto, aí tem todo esse desenrolar desde sexta-feira, quando aconteceu todo esse fato. E agora, na segunda-feira de manhã, toma um outro rumo. E quem conversa com a gente é o delegado, né, da Delegacia de Homicídios aqui de Maringá, doutor Diego. Doutor Diego, então, só para o pessoal de casa entender, o que aconteceu no meio desse caminho, né, de sexta para cá, que daí esse caso veio para vocês da Delegacia de Homicídios? Porque, primeiramente, entrou ali como uma tentativa de assalto. Sim, exatamente. Inicialmente, o caso foi registrado no boletim de ocorrência como uma tentativa de assalto. Então, por essa razão, as primeiras diligências foram realizadas pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo, até porque havia ali a questão de um veículo envolvido, que em tese essa tentativa de assalto estaria relacionada a uma motocicleta. Ocorre que, na sequência, a vítima foi ouvida e a vítima, nessa oitiva, declarou para o delegado, que fez as primeiras diligências, que não havia nenhuma questão de assalto envolvida. Na verdade, ele fala que ele tinha há algum tempo já sendo cobrado por a questão de dívidas, né? E que ele suspeitava que essa ação que essa pessoa teria praticado seria com essa motivação relacionada a essa dívida. E nessa situação, onde ele foi agredido violentamente por duas pessoas, a mulher dele, que é a médica, ao sair de casa para ver o que estava acontecendo, foi que então acabou sendo atingida por 2 disparos de arma de fogo. Então, por essa razão, o delegado que iniciou as investigações entendeu que ali haveria uma situação de tentativa de homicídio, não uma situação envolvendo uma tentativa de latrocínio. Então, por essa razão, encaminhou o caso aqui para a Delegacia de Homicídios de Maringá. E, delegado, né, hoje cedo, aqui para que está, né, de hoje cedo para cá, essas investigações, vocês já têm algum caminho, né? Essas pessoas seriam daqui de Maringá? Seria mesmo algo nesse sentido? Vieram cobrar essa dívida? Olha, o que nós temos, nós recebemos o caso hoje de manhã, né? Então, estamos iniciando as investigações agora. O que nós sabemos já é que, em tese, realmente a motivação é essa questão de dívida que o marido dessa médica teria com outras pessoas. Inclusive, também há registrado um boletim de ocorrência recentemente, onde o marido dessa médica foi vítima aqui. Ele é o autor de um crime de ameaça praticado com armas de fogo, em tese relacionado por essas dívidas, né? Então, tudo isso está sendo levado em consideração para a gente entender todo o contexto dessa história. Em tese, a princípio, neste momento, ao que tudo indica, não há envolvimento de uma tentativa de assalto. O que tem ali, a princípio, seria uma cobrança de uma dívida, que essa cobrança acabou escalando. Inicialmente seria uma intenção ali de cobrar mediante agressões, mas acabou a situação escalando e houve ali os disparos de arma de fogo. Então, por essa razão, esse caso é tratado neste momento por uma tentativa de homicídio. Doutor Diego, a vítima ali, ela relatou que ela conseguiu efetuar um disparo, né, em um desses 2 indivíduos. Seria uma arma própria? Então, na verdade, ele alega no depoimento dele que ele conseguiu tomar a arma de um desses agressores e efetuar um disparo. Essa é a informação que nós temos da oitiva dele. Só que no momento nós não temos nenhum documento oficial que aponte que algum sujeito deu entrada no hospital vítima de disparo de arma de fogo. Isso é a alegação dele quando ele foi ouvido pelo delegado plantonista. Doutor Diego, muito obrigada. Agora eu devolvo para o Bruno aí no estúdio para ver se ele tem algum questionamento para o doutor Diego da Delegacia de Homicídios aqui de Maringá. Claro, eu tenho sim. Está 11h47 da manhã. Doutor Diego, primeiramente agradecer por estar falando com a gente ao vivo aqui na tela da Rede Massa. Doutor, alguns pontos que são importantes. Até eu questionava agora há pouco sobre a vítima ter sido baleada 4 vezes. Dificilmente a pessoa é atingida 4 vezes por bala perdida. Então, esta versão de uma tentativa ali de latrocínio já começava a cair por terra diante da quantidade de tiros de uma pessoa só. Correto, doutor?
É que, na verdade, o boletim de ocorrência registrado pelos policiais militares que primeiro chegaram ao local, eles afirmam que a vítima, que não foi atingida pelos disparos, que é o marido da médica, ele alega que essas pessoas chegaram lá anunciando um assalto, né? Posteriormente, quando ele foi ouvido que o caso já tinha se encerrado, né, foi aí que ele falou que, na verdade, não teria ocorrido assalto nenhum. Foi essa situação dessa dívida que ele estava sendo cobrado insistentemente. Então, por isso que se mudou esse entendimento do que crime se traria inicialmente ali na hora que o caso chegou à tona. Seria essa a situação. Ou seja, para a gente então finalizar, não é então tentativa de assalto e seria então uma tentativa de acerto de contas por conta de uma dívida de um dinheiro. De acordo com as informações que nós temos até o momento, seria nesse sentido realmente. Esse marido dessa médica, ele já estava sendo vítima de cobranças insistentes por conta de dívidas, né? E por conta dessa razão, esses indivíduos teriam ido até a casa dele fazer essa cobrança. Essa cobrança acabou se escalando, né? Começou com agressões e aí finalizou com os disparos de arma de fogo. Então, por essa razão, neste momento, nós entendemos que há um caso de uma tentativa de homicídio. Então, por isso, esse caso veio para nós aqui da Delegacia de Homicídios. Doutor Diego, obrigado pelas explicações, tá? Eu sei que vocês vão resolver o caso com rapidez, pela qualidade e a competência de vocês, tá bom? Obrigado por estar esclarecendo esses fatos pra gente aqui na tela da Rede Massa, aqui no Tribuna da Massa. Espaço sempre aberto para vocês da Polícia Civil, tá bom, doutor? Ok, muito obrigado vocês aí também. Obrigado, doutor. Obrigado, Aline Ribeiro. E com relação, tá? Vem aqui para mim, a essa fala do marido, nós temos justamente o momento em que ele fala esta versão no local onde tudo aconteceu. Nós temos o trecho aí, coloque o pessoal de casa. Abri o portão grande, a hora que eu fui sair, chegar até a moto, os dois indivíduos estavam estacionados um pouco para baixo, aceleraram o carro e assim chegaram derrapando na frente da minha casa e desceram, que assim veio à cabeça algo muito estranho, que desceu o motorista. E eu já sofri assalto outras vezes e motorista não desce geralmente nessas ações. E ele começou a me bater com a arma, me feriu minha cabeça, braço, nariz. E nisso que ele me empurrando para dentro e me xingando, né, usando palavras assim, tipo, xingamentos para tentar ameaçar mesmo. Naquele momento ele me puxou assim pelo braço, colocou, ele era bem mais alto que eu, uns 2 metros de altura, uns 130 quilos. Ele me abraçou, me apertando com o braço e ficou com a outra mão com a arma apontando para mim. E naquele momento, e me puxando, naquele momento eu lembrei de minha esposa dentro de casa. E aquele caso recente agora em Sarandi, que assaltaram, estupraram uma senhora, já me veio assim na cabeça naquele momento e eu falei, cara, não vai entrar. E naquele momento que ele puxou a arma na minha cara, eu puxei para baixo a arma e consegui, eu não desvencilhei a arma dele. Como eu puxei para baixo, ele ficou segurando em cima do ferrolho enquanto eu segurava na empunhadura. E nesse momento eu consegui virar para o abdômen dele e disparar um primeiro disparo e ele segurando no ferrolho, né? Ela não conseguiu ciclar a arma, então eu não consegui efetuar mais disparos. Foi aquele primeiro momento que ele começou a gritar, atira, atira, atira pro comparsa dele que estava do lado de fora, que assim próximo da moto. E ele, nessa muvuca que tava gritaria, né, minha esposa abriu a porta gritando, porque ela ficou assustada, né. E a ideia dele era para ele vir atirar e me executar para eu parar aquilo que, né, aquela briga que eu estava tendo com ele para ele não entrar. E a hora que ela saiu, ele assustou, que ela saiu gritando e ele começou a atirar. Ele disparou cerca de 9 vezes, acertando 4 disparos nela. Nessa fala, foi gravada agora de manhã, então ele deu detalhes de como tudo aconteceu. Nessa fala ele não fala aí, né, justamente em assalto, ele conta como foi a dinâmica, mas numa primeira fala no local ele tinha até falado de uma possível tentativa de assalto, só que diante do fato agora, a polícia chegou à conclusão, né, até por conta dele mesmo ter contado para a polícia, já estava tendo problema quando uma dívida estava sendo cobrada e talvez seria realmente essa tentativa de assassinato contra ele por conta de uma dívida. E a médica acabou sendo baleada nesse rolo, nesta confusão toda. Peruca, ponto. Então a polícia já trabalha, não mais com tentativa de latrocínio, tentativa de assalto, mas sim um acerto de contas por causa de uma dívida. Com relação à médica, que estava trabalhando, estava de jaleco, chegou em casa e foi atingida. Qual é o estado de saúde dela? Nós perguntamos para o companheiro dessa médica e ele contou para a gente também. Um dos tiros foi próximo da axila, foi de raspão, fez um corte grande. Um foi no tórax
e varou nas costas, a coxa varou nas costas e um na mão que também transpassou. Todos eles não ficou alojado a bala, mas vai necessitar de cirurgia, está aguardando cirurgia, ela está estável. É aquilo, Deus cuidou, né? Porque a gente não tinha mais nada naquele momento além de pedir a Deus para que cuidasse. Quando eu vi ela no chão, que eu comecei a ver o sangue, né, fazendo compressão, vendo sinais vitais, ela falando que estava bem e ela desmaiando. Então, assim, por tudo que a gente passou, a palavra é agradecer a Deus, porque foi a única coisa que salvou a gente naquele momento. Ainda bem que a médica está bem, né? Ainda bem que ela está bem, né? Está no hospital, foram 4 disparos contra ela, ali o carro que os criminosos fugiram é um Agile. Um Agile me parece ser um Agile prata. É claro que está de noite, a dificuldade que a gente tem, às vezes, de conseguir, né, levantar a cor exata, mas me parece ser um Agile prata. A Polícia Civil está na investigação. Agora, se tem essa dívida, a dívida é com gente barra pesada, né? Porque foram para assassinar, assim como mesmo o próprio rapaz que nos deu entrevista contou ali para a Polícia Civil. Então, o caso de latrocínio tentativa sai e segue a investigação de tentativa de assassinato aqui em Maringá. A gente está de olho. Qualquer nova informação eu conto para vocês na tela do